Eu estava com 32 anos quando tomei a decisão mais imprudente da minha vida. Sentado naquela reunião de oração às 3 da tarde de uma terça-feira, ouvi o pastor declarar com convicção absoluta: Deus não quer que você trabalhe, Ele quer que você ore e espere nele. Largue esse emprego mundano e dedique-se à oração. Deus proverá sobrenaturalmente. Meu coração acelerou. Finalmente alguém validava o que eu secretamente desejava ouvir, uma escapatória espiritual das responsabilidades da vida adulta. Eu tinha um emprego estável como auxiliar administrativo, ganhava R$ 2.500 por mês, sustentava minha esposa Carolina e nosso filho de 3 anos, o Miguel, mas estava cansado da rotina, do chefe exigente, do trânsito diário. Naquela noite, cheguei em casa transformado. Carolina, anunciei com os olhos brilhando, Deus falou comigo hoje. Vou largar o emprego e me dedicar à oração. Ele prometeu que vai nos sustentar sobrenaturalmente. Minha esposa me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Roberto, você está falando sério? Como vamos pagar as contas? O aluguel vence semana que vem. Mulher de pouca fé, respondi com uma autoridade espiritual que eu nunca havia sentido antes. Você não confia em Deus? Ele alimentou os israelitas no deserto com maná do céu. Ele multiplicou pães e peixes. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Contra todos os protestos da minha esposa, entreguei minha carta de demissão na sexta-feira seguinte. Meu chefe tentou me convencer a repensar, ofereceu até um pequeno aumento, mas eu estava firme na minha fé. Saí daquele escritório, sentindo-me como Abraão, deixando Ur dos caldeus, como Moisés abandonando o palácio do faraó. As primeiras 2 semanas foram gloriosas. Eu acordava às 5 da manhã, orava por 3 horas, lia a Bíblia por 2 horas, orava mais 3 horas à tarde. Sentia-me extremamente espiritual. Quando Carolina perguntava sobre dinheiro, eu citava Mateus 6:26. Olhem para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. No final do primeiro mês, a realidade começou a bater à porta junto com os boletos vencidos. Nossa pequena reserva de emergência estava acabando. Carolina conseguiu alguns trabalhos como diarista, mas não era suficiente. Comecei a ficar ansioso durante as orações. Pastor? Liguei desesperado. Estou orando como o Senhor mandou, mas as contas estão vencendo. Continue firme, irmão Roberto. Ele me encorajou. Deus está apenas testando sua fé. Ore mais, jejue mais, a provisão virá. Entrei em jejuns prolongados. Orava até 8 horas por dia. Mas os milagres financeiros não vinham. No segundo mês, o proprietário ameaçou nos despejar. Não tínhamos dinheiro nem para a comida adequada. Miguel chorava de fome à noite e eu, em vez de procurar emprego, orava pedindo que Deus fizesse chover maná na nossa sala. Foi quando Carolina, em prantos, colocou um papel na minha frente. Era uma conta do mercado que ela havia pedido fiado e não tinha como pagar. Roberto, ela disse com uma voz quebrada. Nosso filho está com fome. Eu estou trabalhando como diarista, limpando casas, destruindo minhas costas. E você está aqui orando enquanto sua família passa necessidade. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Mas meu orgulho espiritual era maior que a realidade. Você não entende o que Deus está fazendo, rebati defensivamente. No terceiro mês, aconteceu o que me acordou definitivamente. Miguel desmaiou na escolinha por desnutrição. A assistente social da instituição veio conversar conosco. Quando soube que eu estava desempregado por escolha religiosa, ela foi direta. Senhor Roberto, isso não é fé, isso é negligência. Se a situação não melhorar, teremos que acionar o conselho tutelar. Naquela noite, olhei para meu filho dormindo magro demais, para minha esposa exausta de trabalhar em 3 casas por dia, para as contas acumuladas sobre a mesa. E, finalmente, pela primeira vez em 3 meses, abri minha Bíblia, não para confirmar meu viés,
mas para genuinamente buscar a verdade. Foi quando li em 2 Tessalonicenses 3:10, pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. As palavras pareciam pular da página e esbofetear minha falsa espiritualidade. Continuei lendo. Paulo, o maior apóstolo, trabalhava fazendo tendas enquanto pregava o Evangelho. Jesus trabalhou como carpinteiro até os 30 anos. Provérbios está cheio de elogios ao trabalhador diligente e críticas ao preguiçoso. Adão recebeu o mandato de trabalhar e cuidar do jardim antes da queda. O trabalho não era maldição, era bênção. Naquela mesma noite, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pedi perdão à minha esposa. Na manhã seguinte, comecei a procurar emprego. Aceitei o primeiro que apareceu, ganhando menos do que antes, mas era um recomeço. Essa experiência devastadora me ensinou uma verdade fundamental que quero compartilhar com você. Deus nunca, em momento algum, ordenou que seus filhos parassem de trabalhar para apenas orar. Na verdade, a Bíblia ensina exatamente o oposto. Vamos examinar biblicamente o que Deus realmente diz sobre trabalho e oração. Desde o princípio no Jardim do Éden, antes da entrada do pecado no mundo, Deus deu ao homem uma responsabilidade: trabalhar. Gênesis 2:15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Note que isso aconteceu antes da queda. O trabalho não é consequência do pecado, mas parte do design original de Deus para a humanidade. Quando o pecado entrou no mundo, o trabalho se tornou mais árduo, com espinhos e cardos, mas nunca deixou de ser uma ordenança divina. A maldição não foi o trabalho em si, mas a dificuldade acrescida a ele. O apóstolo Paulo foi extremamente claro sobre a necessidade do trabalho. Em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, ele escreveu: procurem viver em paz com todos, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, de modo que venham a ter o respeito dos de fora e não sejam dependentes de ninguém. Paulo não estava apenas sugerindo, ele estava ordenando, e ele mesmo praticava o que pregava. Em Atos 18:3, lemos que Paulo trabalhava com Áquila e Priscila fazendo tendas. Em 1 Coríntios 9, ele defende seu direito de viver do Evangelho, mas escolhe trabalhar com as próprias mãos para não ser peso para ninguém. A ordem mais direta vem em 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. Pois, quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns entre vocês vivem de modo desordenado, não trabalhando, mas se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Paulo estava confrontando diretamente pessoas que usavam a espiritualidade como desculpa para a preguiça. Ele chamou esse comportamento de desordenado, a mesma palavra usada no grego para soldados que abandonam suas posições. O livro de Provérbios está repleto de sabedoria sobre trabalho. Provérbios 6, 6 a 11, usa a formiga como exemplo de diligência. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Provérbios 10, 4 declara: as mãos preguiçosas levam à pobreza, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Provérbios 12, 24 diz: as mãos diligentes dominarão, mas os preguiçosos serão escravizados. Provérbios 24 é particularmente direto: o preguiçoso não lavra no tempo da sementeira. Na colheita procurará e nada encontrará. A mensagem é clara: Deus abençoa o trabalho diligente, não a passividade disfarçada de espiritualidade. Até mesmo Jesus, o Filho de Deus, trabalhou.
Ele passou aproximadamente 18 anos trabalhando como carpinteiro antes de iniciar seu ministério público. Marcos 6, 3 registra que as pessoas se referiam a ele como o carpinteiro. Jesus não considerou o trabalho secular indigno ou uma distração da espiritualidade. A questão não é escolher entre oração e trabalho. A Bíblia nos chama para ambos. Paulo diz em Colossenses 4:2: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Mas ele também ordena em Colossenses 3:23: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. O trabalho, quando feito com a atitude correta, é adoração. Quando você trabalha honestamente, provê para sua família com dignidade, serve seu empregador com integridade, você está glorificando a Deus. 1 Timóteo 5:8 é severo. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Pense nisso, pior que um descrente. Isso mostra como Deus leva a sério nossa responsabilidade de trabalhar e prover. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é um exemplo perfeito de alguém que equilibra espiritualidade e trabalho. Ela se levanta antes do amanhecer, trabalha vigorosamente, administra negócios, cuida da família e ainda encontra tempo para servir aos necessitados. Ela não é elogiada apenas por sua espiritualidade, mas por sua diligência em todas as áreas da vida. Alguns podem argumentar, mas Jesus não disse em Mateus 6, para não nos preocuparmos com o amanhã, que Deus alimenta as aves do céu? Sim, Jesus disse isso. Mas note que as aves não ficam em seus ninhos esperando que a comida apareça magicamente. Elas trabalham, saem cedo, procuram alimento, constroem ninhos, cuidam de suas crias. O que Jesus estava condenando era a ansiedade paralisante, não o trabalho responsável. Na parábola dos talentos em Mateus 25, Jesus elogia os servos que trabalharam e multiplicaram o que receberam, mas condena severamente o servo que escondeu seu talento. A mensagem é clara. Deus espera que sejamos produtivos com o que Ele nos deu. Efésios 4:28 diz: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Trabalhar não é apenas para nossa própria sobrevivência, mas para que possamos ajudar outros. A teologia de não trabalhe, apenas ore, é uma distorção perigosa que prejudica famílias, testemunho cristão e a própria compreensão do caráter de Deus. Ela transforma a fé em presunção, confiança em irresponsabilidade. Deus é sobrenatural e pode prover milagrosamente? Absolutamente. Ele abriu o mar vermelho, fez chover maná, multiplicou pães. Mas esses eram situações extraordinárias em circunstâncias específicas. A norma estabelecida por Deus é trabalho, sais, fé, sais, provisão. Quando Paulo estava preso, Deus não enviou anjos para quebrar suas correntes todos os dias. Paulo permaneceu preso, mas continuou seu trabalho de escrever cartas que edificariam a igreja por milênios. Ele transformou sua prisão em escritório missionário. José não foi magicamente transportado do poço para o palácio. Ele trabalhou fielmente como escravo, depois como prisioneiro, e sua fidelidade no trabalho foi o caminho que Deus usou para elevá-lo. Daniel não parou de trabalhar para apenas orar. Ele era um dos principais administradores do Império Babilônico, gerenciava províncias inteiras e ainda encontrava tempo para orar 3 vezes ao dia. Ele integrou espiritualidade e excelência profissional. A verdadeira fé não substitui responsabilidade, ela a transforma. Não trabalhamos apenas para sobreviver, trabalhamos como serviço a Deus. Não oramos para evitar trabalho, oramos para termos sabedoria em nosso trabalho. Colossenses 3, 23 e 24 resume perfeitamente.
Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Seu trabalho secular não é menos espiritual que o ministério pastoral. Se você é faxineiro, limpe aqueles pisos como se Cristo fosse inspecioná-los. Se você é vendedor, sirva seus clientes com a integridade de alguém que representa o Rei dos Reis. Se você é professor, ensine aquelas crianças como se estivesse formando discípulos. Hoje, 5 anos depois daquele erro devastador, tenho um emprego melhor, nossa família está restaurada e aprendi a integrar fé e trabalho. Oro durante meu trajeto para o trabalho. Busco excelência profissional como forma de adoração. Provejo dignamente para minha família sem culpa espiritual. E Miguel, meu filho, que quase perdemos por causa da minha falsa espiritualidade, está crescendo saudável, vendo um pai que ora e trabalha, que confia em Deus e age com responsabilidade. Se alguém lhe disser que Deus quer que você pare de trabalhar para apenas orar, fuja dessa pessoa. Essa não é a voz de Deus, é a voz da preguiça disfarçada de espiritualidade. Deus quer que você ore sem cessar e que trabalhe com excelência, que você confie nele completamente e que use as mãos que ele lhe deu. Que você busque primeiro o reino e que cumpra suas responsabilidades terrenas. A vida cristã autêntica não é escolher entre oração e trabalho, é transformar o trabalho em oração, é ver o escritório, a fábrica, a escola, o hospital, a loja como seu campo missionário. É entender que Deus não nos chamou para fugir do mundo, mas para transformá-lo através de vidas íntegras e produtivas. Que Deus nos livre da falsa espiritualidade que nos torna peso para outros. E Ele nos dê sabedoria para trabalhar com diligência e orar com fervor. Que possamos ser conhecidos não como cristãos preguiçosos que esperam milagres para evitar responsabilidades, mas como trabalhadores excelentes que glorificam a Deus em tudo que fazem. E quando li farai pagare, ricordati di me. Non feci in tempo a rispondere. Sentimmo le voci di Madre Benedetta e Suor Caterina, che entravano nel convento dal portone principale. «Vai!» sussurrò Suor Teresa con urgenza. Corsi verso la mia cella e mi sdraiai sul letto proprio mentre sentivo Madre Benedetta controllare se ero dove avrei dovuto essere. Suor Caterina venne a verificare e mi trovò apparentemente addormentata. «Sta bene?» sentii chiedere a Madre Benedetta dal corridoio.